esse é o cliente mais chato que tem. Às vezes é o cliente que tem tudo bem planejado, que paga bem, mas é o cliente que acha que o seu trabalho é fácil. Aí esse cliente, eu sinceramente acho que é o pior de todos. É o mais chato, porque ele acha que, sei lá, você tem dois clientes, tá? Você está fazendo a edição do seu cliente, está tudo bem planejado lá, o cliente mandou as coisas do seu cliente, você está editando, e de repente chega outro cliente e diz, ei, edita isso aí, eu quero para hoje. Eu disse, não, cara, eu tô com uma programação. Eu disse, mas é só editar. Aí esse é chato. Esse eu consigo contornar. O do preço eu não consigo, mas esse até eu consigo. Mas esse é chato porque ele não entende o processo de edição. O processo de edição leva tempo. Você às vezes precisa fazer uma pesquisa para encontrar uma imagem que vai ilustrar bem, para encontrar um vídeo que case ali, para encontrar uma trilha sonora. Isso leva tempo. Às vezes um vídeo, dependendo da complexidade, você passa 2, 3 dias para deixar ele bem fechado. Em um dia você pode se dedicar 100% a ele e fazer lá a edição. Agora, se for um vídeo longo, um vídeo de 1 hora, aí você tem que ir cortando ali os trechos e ir trabalhando uma parte por vez. Só que tem cliente que ele acha que existe um botão no computador que é editar vídeo profissional. Aí você aperta, pum, apertou e o vídeo, vum, tá todo profissional. Cheio de corte, cheio de texto, cheio de motion, cheio dos inserts, a trilha sonora tá lá. E você só tá fazendo, tá brincando. É na frente do computador, dá pra fazer isso tranquilamente. E assim, é um trabalho de artesão o nosso trabalho. A gente cria, a gente usa todas as referências que a gente tem, de todos os filmes, de todos os vídeos que a gente já consumiu, tá tudo aqui dentro. E a gente tenta aplicar isso na edição do cliente. E se o cliente acha que isso é fácil, então aí é complicado. Aí ele vai interferir muito na produção. Ele quer tudo para ontem, ele não entende o processo, eu vou mandar para ele porque amanhã ele me entrega. E aí você acaba, se você for respeitar esses prazos malucos dele, você acaba não entregando o máximo que deveria. E aí o negócio começa a prejudicar, porque você sente que está fazendo tudo às pressas, você sente que não está respeitando um processo, que às vezes você sacrifica um projeto de um cliente para se dedicar a outro. Infelizmente eu já fiz isso, porque depois que eu percebi que esse cara não entendia nada de edição de vídeo, não entendia a importância, e o principal, ele achava que esse meu conteúdo, que esse meu trabalho era fácil de ser feito. E quando eu descobri isso, aí eu, caraca, e eu, de vez em quando eu encontro alguns clientes dessa forma, tá? Com esse pensamento que acha que é fácil, que acha que é só mandar, e tem que ter um processo. E aí você consegue contornar, você consegue educar. Aí justamente falando isso aí, mostrando a quantidade de tempo para editar um vídeo, mostrando os processos da edição. Eu preciso fazer os cortes primeiro, depois eu faço a pesquisa das imagens, eu vou fazer as marcações onde entra cada coisa, eu pesquiso a trilha sonora que entra nesse canto específico. Você mostrar o processo ajuda esse cliente a entender que não é tão fácil assim. E pronto, tem muito cliente que não faz ideia do que é o render, a renderização de um vídeo. Ele acha que é só botar as coisinhas ali e me manda. E o render? E se você tiver um computador lento, não tem uma boa potência, ou então se o vídeo tem muitas camadas, né? A lasanha ali está cheia de camadas. E o tempo do forno, ele não existe, ele não sabe que existe esse render. Às vezes você comentar sobre isso, o cliente ele já vai entender um pouco mais do processo. Mas eu demorei um tempo para entender isso. E aí esse foi meu mal. E aí eu queria apresentar isso a vocês. Lembra do caso da lasanha que eu trouxe? Quando eu criei isso, eu disse, caraca, é uma maneira de explicar uma das etapas que é a edição. E aí depois eu preciso citar com calma. E às vezes, galera, eu percebi isso porque eu percebi sem querer, assim, esse cliente não sabe como é não o processo? Aí eu parei para pensar, disse, não, eu nunca falei a ele, como é que ele vai saber? Então, até a culpa, às vezes, é do editor, né? Eu vou assumir a culpa porque foi mesmo de não explicar como era o processo. E esse cliente toda a vida mandava edição e era tudo em cima da hora e uns prazos malucos e eu comecei a ficar estressado com aquilo. E foi justamente por entender que ele não sabia do processo. E esse é mais fácil de contornar. Mas esse é o mais chato. Esse é o mais chato porque ele interfere demais no teu trabalho. Ele quer colocar as demandas dele na frente de outros clientes. Se você tem 2 ou 3 clientes, aí ferra mesmo. Ele vem com as demandas malucas dele. Ele diz, eu preciso para hoje à noite. Ele manda de 5 horas da tarde. Ele não entende o processo. E esse cliente é chato pra caramba. Quando eu entendi que eu precisava explicar o processo, que eu precisava mostrar a ele como é tudo, aí que a coisa mudou.
Mas esse é o mais chato se você não conversar. E às vezes eu esqueço, quando tem um cliente novo, eu esqueço dessa etapa. Esqueço de mostrar. Por mais que eu fale na primeira reunião, eu mostro meu processo, como é que é dado. Eu falo mais do processo geral, qual é a ideia geral, mas eu não sou tão minucioso, porque ali eu não vou gastar tanto tempo com o cliente falando como é que eu faço o corte, como é que eu pesquiso, o que é renderização. Não me prendo a isso. Mas esse cliente acaba, depois de um tempo, eu acabo esquecendo de falar do processo. Aí ele pensa que existe esse botão, editar vídeo lá, apertar e magicamente tá tudo certo. Então você tem que ter essa noção de depois que o cliente fechou, ele começar a vir com a demanda meio em cima da hora, é porque ele acha que o seu vídeo, o seu trabalho é fácil de ser feito. Então, disciplina ele a que a edição de vídeo não é tão fácil assim, não é tão simples assim.